Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Como foi falado várias vezes, não ficando aqui, procure uma igreja, só não fica longe de Jesus. E ao final, vocês que nos visitam e ainda não preencheram, lá no fundo nós temos um balcão e uma galera bonita lá. Se vocês olharem para trás agora, vocês vão verem, ó. Vocês vão ver, tem uma galera lá com a camisa escrita Conecta, Vida. Isso é o Ministério Conecta. Então ali você preenche uma fichinha para você conhecer a nossa igreja, conhecer como é que funciona, a gente também te conhecer. Então ao final do culto, procura aquele pessoal lá do fundo e fala, ó, eu queria me inscrever no Conecta, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado meus irmãos. Queridos, vamos entrar então na palavra, na reflexão dessa noite. Desculpa esse tempo, mas é importante. Sabe, quando nós chegamos em uma casa, é muito legal ser bem recebido. Então, quando nós chegamos em algum lugar, não sei você, mas eu já entrei em alguns lugares. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa, que a pessoa entrou, eu entrei na casa, a pessoa ficou assim, olhando para mim assim, ó, meio que encarando. Aí ela falou, ó, se você quiser sentar, você senta. Aí, não, então eu prefiro ficar em pé. Aí depois, se você quiser pegar água, você pega. Não quero, sabe, foi um ambiente estranho assim, eu não vi a hora dela falar, se você quiser ir embora, você vai, sabe, mas é legal a pessoa vir, a gente receber bem a pessoa, então por isso que a gente tem esse momento para recepcionar, para se alegrar com alguém e falar daquilo que o Senhor mais ministra às nossas vidas, que é com o amor dele. Então é sempre receber em amor. Baseado nisso, o tema dessa noite, eu quero falar sobre essa ideia de vida na vida. Sabe, é um tema que nós temos falado muito, é algo que é um pouco batido até mesmo, mas essa ideia de vida na vida, relacionamentos, discipulado. Sabe, uma das maiores características de uma igreja, e na verdade a característica de uma igreja, precisa ser o discipulado. O que é discipulado, Orlando? É caminhar a segunda milha, é caminhar mais uma vez, é andar junto, é caminhar pós. Isso é o discipulado. Ao olharmos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus foi um grande e o nosso mestre discipulador. Foi o nosso Senhor que nos ensinou e instruiu através da vida dele na vida de outros. O discipulado é você gastar a sua vida em prol de outras vidas. É vida na vida. E nós precisamos carregar isso com muito senso de realidade. E por que eu trago esse tema essa noite? E enquanto eu pensava no que trazer, eu estava pensando nessa pregação durante essa semana, e eu estava ali refletindo, e o Rafa, não sei se o Rafa está aí agora, o Rafael, ele foi na minha igreja, na minha primeira igreja, lá onde eu me converti, Igreja Batista Bíblica. E aí o Rafa me mandou uma foto da minha primeira pregação, irmãos. Foi muito legal, o Rafa me mandou e a primeira pregação foi legal ver. Era uma igreja bem pequena, e era interessante naquela foto que tinha várias pessoas assim, uma pessoa olhando para cima, fazendo cara de o outro olhando para baixo, com cara de bravo. Eu devia pregar muito bem, né, irmãos? Assim como não continua até hoje, mas naquela época era pior. E aí, aquela pessoa, tudo uma cara assim de bravo, outro sério, outro nem olhando. E aqui no primeiro banco, onde está a irmã Malu, tinha um irmão naquela igreja. E aquele irmão, eu acho que ele está até aqui essa noite, chamado irmão Ornel. E o irmão Ornel, ele estava naquela igreja naquele dia. E na foto que o Rafa me manda, foi engraçado, porque naquela foto tinha vários irmãos, todo mundo olhando para lá, para cá. E como foi a primeira pregação que eu fiz, eu chamei um monte de gente que não era crente. Eu enchi aquela igreja pequenininha, lotada. Por quê? Porque eu chamava um monte de gente, só que até as pessoas que eu chamei estavam assim, para que eu vim nessa igreja, meu Deus? Só que o irmão Ornel, ele estava aqui na frente, e na foto, ele estava assim, ó, olhando, sabe? Aí eu falei, Deus... E olhando para aquela foto, eu não lembro no dia que eu preguei, mas eu acho que naquele dia o irmão Ornel me fez, meu Deus, que legal, nossa, alguém está prestando atenção, pelo menos um prestando atenção. E aí aquilo ficou marcado. E na jornada da vida, eu tive pessoas que caminharam muito perto de mim, me ensinaram muito. Por quê? Eu me converti com 16 para 17 anos, um adolescente muito pilhado, eu era muito pilhado, ainda sou um pouco pilhado, mas imagina isso há 12, 14, 15 anos atrás, imagina. Aí eu cheguei pilhado em uma igreja super tradicional, irmãos. Super tradicional. Era Batista Bíblica, assim, para vocês terem ideia, nós não tínhamos grupo de jovens. Até eu chegar lá. Depois de um tempo tivemos. Mas nós tínhamos grupo de homens. E eu participava do grupo de homens. Lá eu aprendi vários cânticos. O firme nas promessas. O cantor cristão, irmãos, eu decorei. Porque eu ia de terno e gravata para a igreja. Eu só participava do grupo dos homens da igreja. Era sério, assim, ó. E naquela época eu menosprezava a juventude. Eu falava, essas igrejas que tem ministério de mocidade, não era nem juventude, essa igreja que tem ministério de mocidade, que absurdo. Esses jovens não querem saber nada com nada. E o importante mesmo é a palavra de Deus. E eu entrei naquela ideia.
E aqueles irmãos, aqueles homens, eles me lapidaram muito, me ensinaram muito. Aqueles irmãos caminharam comigo, vida na vida, gastando a vida deles em minha vida. Sabe, e ao olhar para trás, eu fico lembrando de pessoas que gastaram as suas vidas por alguém que, para que gastar a vida? Não sei se você já passou por isso, ou pessoas que passaram na sua jornada, e você falou, por que eu estou perdendo tempo com essa pessoa? Guarda isso no teu coração logo de cara. Você nunca perde tempo quando você investe em vidas, porque vidas são mais importantes do que coisas. Posso falar real para vocês? Esse templo aqui é muito bonito, mas é só um templo. Daqui a alguns anos, talvez nem exista. O importante é nós entendermos e vivermos um evangelho que gasta a nossa vida, investe a nossa vida em outras pessoas. Eu lembro de pessoas que me impactaram na jornada, que me fizeram continuar. Eu tive um pastor chamado pastor Wagner, que foi um pastor que cuidou do meu coração. E eu lembro que no dia que eu cheguei aqui na PIBG, eu estava com o coração meio angustiado quando se trata de igreja. Por isso que a gente trata muito bem vocês que chegam, porque a gente sabe que às vezes tem coisas complicadas que acontecem. Mas no dia que eu cheguei aqui, a música que estava tocando, era bem a música que foi tocada agora no final aqui, com o Tiago, que essa ideia, virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo, em sua presença sempre estar. Eu estava mais ou menos ali onde o José está. Foi depois do culto da posse do pastor Bruno, eu vim, e o Tiago ministrou essa canção, e naquele lugar, meus irmãos, como eu fui marcado por essa música. E aí naquele dia o pastor Bruno me apresentou, tipo, quem é que está aí? Orlando, te conheço. Eu não conhecia o pastor Bruno. E daquele dia em diante, eu vi no pastor Bruno um amigo para a jornada. E daquele dia nós começamos a criar um vínculo, e o pastor começou a lapidar o meu coração. Sabe, discipulado é lapidar o coração de quem está contigo. Nós precisamos entender que se amigo de verdade é quem te corrige. Amigo de verdade é quem te direciona. Amigo de verdade é quem te impulsiona. Amigo de verdade não é aquele que te elogia quando você está em pecado. Parabéns, meu irmão, que pecado legal, cara. Continua. Não, amigo de verdade repreende. Amigo de verdade te direciona para o caminho correto. Amigo de verdade é aquele que te exorta. Amigo de verdade é aquele que sai de onde está e vai para onde o Senhor manda ele ir. E nós precisamos guardar isso no nosso coração, que amigos de verdade são as pessoas que nos lapidam nessa jornada, são pessoas que gastam a vida em nossas vidas, e por isso que nós precisamos tratar de discipulado, porque o discipulado faz com que a gente entenda que nós não somos heróis. Quando eu começo a caminhar mais perto de um irmão, eu começo a ver as fragilidades desse irmão. E não é porque esse irmão é frágil, que ele não é digno da graça. Porque de verdade nós não merecíamos a graça mesmo. E aí o irmão começa a compartilhar as suas debilidades, as suas fragilidades. Juntos nós vamos ajudando. Juntos nós carregamos o fardo. Juntos nós ajudamos nessa jornada. Juntos nós pregamos o evangelho. Juntos nós levamos essa pessoa a caminhar com Jesus. Porque senão o nosso evangelho não tem sentido. O evangelho que um dia nos alcançou precisa alcançar outras vidas. E como assim alcançar, Orlando? É alcançar em fazer discípulos. É alcançar em pessoas olharem para nós e verem em nós um Cristo real. Um Cristo que nos chama a uma vida nova. Um Cristo que nos convida a uma vida que vale a pena ser vivida. É um Cristo que nos convida a abrir mão da nossa própria existência para viver a vida dele em nós. É um chamado à morte. Se nós olharmos a ideia de discipulado, é um chamado à morte. Até anotei algumas frases aqui, de algumas questões sobre discipulado, que diz a importância do discipulado. O discipulado ele começa com a contemplação. O discipulado é o coração da missão. O discipulado não é um programa da igreja, é um método de Deus para transformar vidas. E se quisermos transformar cidades, precisamos discipular pessoas. E uma frase do Bonhoeffer, ele diz assim, quando Cristo chama alguém, ele chama para vir e morrer. Discipulado está muito ligado à morte. Discipulado está muito ligado à vida que a gente leva. E aí talvez no teu coração você fala, ele nem leu a Bíblia ainda. Vamos lá? Vamos ler então a palavra de Deus? Eu quero refletir com os irmãos no livro de Atos dos Apóstolos. Ou Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos. Atos capítulo 8, versículo 26 ao versículo 40. Nós temos aqui um texto bem interessante. Talvez você conheça essa passagem. Talvez você já leu essa passagem. Você já ouviu essa passagem várias vezes. E hoje, novamente, nós vamos refletir sobre a história do Filipe. Vamos ler com a gente. Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. A minha versão é a NVI. Se você não achou,
abre a Bíblia rápido em qualquer página e olha para o telão para as pessoas e fala, nossa, como ele é rápido de Bíblia. Aí você acompanha com a gente aqui, ó. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como que eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha aqui, a água, quem me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Esse texto, meus irmãos, é um texto conhecido, onde Filipe, um homem usado pelo Senhor, foi instruído pelo Senhor a sair de Jerusalém. E se nós olharmos o contexto anterior, nós vemos que em Jerusalém estava acontecendo algo fantástico. A igreja crescendo, pessoas conhecendo a Jesus, a igreja lotando. E imagina, pessoal, a igreja de Jerusalém se tornando a igreja da cidade, assim, vamos lá, na igreja de Jerusalém, quem vai pregar é o Filipe, vai ser muito legal. E aí vai todo mundo e começa a ir para a igreja de Jerusalém. De repente, o Filipe escuta o Senhor chamando ele. Imagina a voz do Senhor, Filipe, Filipe, a voz do Senhor, Deus fala de diversas formas com a gente, Filipe, sai aí desse lugar e vai para um lugar deserto, e neste lugar, você será um instrumento meu, sabe, agora imagina essa atitude. Filipe, ele estava, de novo irmãos, ele estava num lugar assim, muito legal, com muitas coisas legais, o movimento acontecendo. Já parou para sair? Já parou para pensar, na verdade, e sair para algum lugar, sendo que aqui está tudo legal? Sabe, você já teve que mudar de casa, sendo que está tudo muito legal? Sabe quando pedem para você, até esses dias teve um irmão aqui da igreja que passou por isso, já estava numa casa há um bom tempo, aí de repente, do nada, a dona da casa pede, você vai precisar sair da casa. E aí, de repente, ele tem que sair, mudar, correria para mudar para outro lugar. Mas ali estava tão legal. Filipe estava vivendo um ambiente bacana da igreja. Tinha perseguição? Tinha, mas era uma igreja que crescia, uma igreja que evoluía, uma igreja que avançava. De repente, então, o Senhor chama Filipe a sair de onde ele estava e ir para um outro lugar. Para quê? Para ser instrumento de Deus. Não para que ele discipulasse o etíope, mas para que ele ministrasse a vida do etíope. Discipulado, ele começa com a pregação do evangelho. Se nós não pregarmos o evangelho, não temos como discipular alguém. É muito legal hoje em dia, nós vivemos hoje uma teologia do coaching, onde olha, a chave da mudança eu vou te dar a chave. Presta atenção na chave aí, Mateus, se liga na chave que vai descer uma chave do céu sobre a tua vida aí, recebe a chave. Sabe, nós pegamos muito essa, não, toma posse da chave agora, chave, é tanta chave que você vira um chaveiro, aí você vai, nossa, tal, e é tanta coisa de, você faz isso, faz aquilo, mas o evangelho puro e simples não é pregado. Que evangelho puro e simples? Aquele onde diz que o Cordeiro de Deus seria imolado. Aquele que diz que o Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes assumiu a forma de servo e veio para morrer no meu e no seu lugar. O evangelho onde nos convida a carregar a nossa cruz. O evangelho onde nos convida a uma vida diferente. O evangelho que nos convida a abrir mão de quem nós somos e seguir a Jesus. E não um evangelho de barganha, onde eu faço e eu recebo. Ou um evangelho fofinho,
caminho onde, olha, venha para Jesus porque vai dar tudo certo. Não, às vezes você vai vir para Jesus e vai dar tudo errado, porque a nossa questão de certo ou errado não é as coisas que nós temos, mas é a presença de Deus em nós. Porque se nós basearmos a nossa vida naquilo que temos, no dia que não tivermos, céus, vida, meu Deus. Por quê? Porque nós baseamos a nossa vida naquilo que temos. E o Senhor nos convida a basear a nossa vida em discipulado, em caminhar em vida na vida com Jesus. E nós olhamos para esse texto e vemos um Filipe saindo da vida dele, do comodismo, ou da vida normal dele, e indo em direção a um lugar que ele não conhecia. Então imagina os lugares que Deus vai te levar, e daqui a pouco a gente entra mais específico sobre isso. Mas nós precisamos, irmãos, como igreja de Jesus, vivendo esse movimento bonito que temos vivido hoje como PIBG, entender que não é sobre PIBG, é sobre o reino de Deus sendo ministrado em outras vidas. É sobre pessoas conhecerem a Jesus, é sobre pessoas abrirem mão de uma vida de pecado e olharem para uma vida em santidade e caminharem em uma vida de renúncia. E isso é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é por vezes não querendo, continuando. É por vezes pensando em desistir, mas eu avanço. É por vezes pensando em parar, mas eu continuo. Por quê? Porque eu não baseio na minha própria vida. Não é sobre o que eu tenho, é sobre Jesus. E então Filipe, ele abandona a própria história dele aqui e vai para um lugar que o Senhor o levou. E nós, como igreja de Jesus, precisamos estar muito atentos para entender o que o Senhor quer de nós. E nós precisamos, todos os dias das nossas vidas, caminhar em discipulado, caminhar em renúncia, caminhar em novidade de vida. E como que eu faço isso? Caminhando com alguém. Tem alguns textos na palavra, que até marquei aqui, que falam sobre essa ideia de caminharmos com o próximo, discipularmos vidas, de andarmos uma segunda milha. 2 Timóteo 2,2 diz, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Provérbios 27:17 é um texto bem legal para você guardar quando você achar que deve se isolar, quando você achar e começar a falar assim, não, mas eu consigo ser igreja sozinho, porque a igreja só tem hipócrita. Esse tipo de igreja, sabe, esses pessoais da igreja aí falam que são crentes, mas nem crentes são. Sabe, irmãos, nós estamos em processo, todos nós estamos caminhando em santidade. Mas aí um texto em Provérbios diz o seguinte, Provérbios 27:17, assim como o ferro afia um ferro, o homem afia o seu companheiro. Quando nós caminhamos em vida na vida com outras pessoas, nós somos moldados, nós somos quebrantados, nós somos tocados para viver uma vida com propósitos. Outro texto está em 1 Tessalonicenses 2:8. Tínhamos tanto carinho por vocês que decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Colossenses 3:16 também diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. 1 Pedro 5:2-3 diz, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, não por ganância, mas com o desejo de servir, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Depois, Atos 2:42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Sabe, a igreja de Jesus é uma igreja que precisa aprender que juntos nós podemos crescer uns com os outros, nós podemos ser lapidados uns com os outros, nós podemos ser ministrados um pela vida dos outros. E partindo disso, eu quero tirar algumas lições desse texto junto com vocês. E a primeira lição, que nós precisamos ser obedientes à voz de Deus. Nós precisamos ser obedientes à voz de Deus. Se nós quisermos viver vida na vida de verdade, irmãos, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Mas é legal falar da voz de Deus, né? Não sei se você já teve essas crises. Às vezes a gente escuta algumas pregações pentecostais assim, eita irmãos, e é bem assim, é aquela música de fundo, eita irmãos, olha, eu estava indo e de repente eu escutei a voz de Deus. Você fala, como que será que é a voz de Deus, né? Será que é assim? E aí nós entramos em crise, por que todo mundo escuta a voz de Deus e eu não? Meu Deus, e agora? Nós precisamos estar atentos a escutar o que o Senhor tem para nós.
Nós precisamos estar atentos para ouvir o Senhor ministrando as nossas vidas de diversas formas. Por vezes o nosso coração é tomado de uma ansiedade. Como vai ser o amanhã, meu Deus? Mas por que nós não paramos e descansamos no nosso hoje? Nós pensamos tanto no como vai ser? E por que não vivemos o agora? Então precisamos aprender a ser obedientes à voz de Deus. Atos 8, 26, 27, a parte A diz assim, um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Nós, como igreja de Jesus, para vivermos o evangelho vida na vida, precisamos estar preparados para mudar a rota, mesmo que esteja tudo bem. Atentos à voz do Senhor. Sabe quando você está indo para um lugar? Não sei se já aconteceu com vocês. Eu já contei aqui várias vezes. Eu tenho a angústia de andar com o GPS, irmãos. Sabe por quê? Não sei vocês, mas quando você olha o GPS, está assim, vai ter uma entrada aqui e tem a continuação. O GPS, ele não mostra exatamente onde você vai entrar. Está assim, é uma bifurcação igual. Aí você está indo, aí você olha no mapa, parece que você tem que continuar reto. Aí você continua reto. Aí o GPS fala, desvio de rota. Pegar retorno lá na frente. E quando o GPS está com o som baixo, o que me dá angústia é andar com gente que deixa o GPS com o som baixo. Esses dias eu estava com a Amanda, e aí o GPS dela estava sem o som. Aí daqui a pouco ela estava... E ainda vai conversando com a gente. O motorista gosta de estar aqui, é igual para estacionar. Para estacionar a gente abaixa o som, para prestar atenção na vaga, abaixa o som, agora vai para estacionar certinho. Aí vai conversando, passamos. Quando o GPS fala, nós escutamos melhor. Sabe, quando nós atentemos ali, nós ficamos atentos. Ei, vira à direita, agora tem o Waze que tem tantas vozes diferentes, né? Cada hora é uma voz diferente. O Murilo tem a voz de um nordestino que fala com ele ali no GPS do Murilo e vai, entre à direita, e vai, é muito legal. Então tem muita coisa. O que tem a ver tudo isso, Orlando? Nós precisamos estar atentos à voz de Deus, irmãos. E por que às vezes nós desviamos o caminho? Por causa de detalhes. No GPS é por causa de um detalhe, está aqui a bifurcação e eu entro errado. Se eu não estiver atento ao que o Senhor me chama, eu perco o destino. Filipe estava vivendo um tempo muito legal na igreja. E para ele podia ficar assim, deve ser coisa da minha cabeça. Porque, meu irmão, eu estou aqui, está tudo bem, glória a Deus por isso. Do nada eu vou sair daqui e vou para um lugar no meio do deserto. Não dá, né? Mas quando você está atento à voz do Senhor, independente para onde o Senhor te mandar ir, você vai. Porque não é sobre o lugar que você vai, é sobre quem está com você nesse lugar. Isso precisa ficar muito claro no nosso coração, que não é sobre estar lá ou estar aqui, não. É quem está conosco aonde estamos. E para isso a nossa atenção tem que estar muito ligada, para que nós não percamos a rota. Então nós precisamos, como igreja de Jesus, para viver uma vida na vida, sermos obedientes à voz de Deus. Porque não é só ouvir a voz de Deus, é ser obediente à voz de Deus. É muito fácil falar, não, eu vou seguir a Deus, e não obedecê-lo. Sabe, é aquela historinha que já contamos, a mãe chega para o filho e fala, filho, lava a louça para mim. Não é dessa voz, né? A mãe falando assim, filho, lava a louça para mim. Aí o filho vai, mãe, eu vou lavar porque eu te amo muito. Aí passa um tempo, o filho não lavou a louça. Aí a mãe fala, filho, você não lavou a louça? Mãe, eu vou lavar a louça porque eu te amo muito. Aí vai passando o tempo, a mãe vai lá e lava. Sabe, mas filho, você tinha dito que você amava a mãe, por que você não obedeceu e não foi lavar essa louça? Sabe, por vezes nós falamos, não, eu amo ao Senhor, eu estou disposto a ouvir a voz do Senhor. Mas por que nós não obedecemos na simplicidade daquilo que Ele manda a gente fazer? Sabe, por vezes são coisas grandiosas, mas por vezes são coisas pequenas. Por vezes são coisas tão pequenas que nós negociamos a nossa fé. Sabe, quando Deus te incomoda a sair daquele grupo do WhatsApp, cheio de besteira, e a empresa toda vendo que você está lá, você crente lá no grupo, e você sendo aquele que fermenta tudo, olha aqui, dá uma olhada nisso aqui, irmão, que legal, irmão, e aí nós chamamos de irmão. Sabe, é obediência a detalhes pequenos. Talvez ninguém está vendo o que você está vendo, mas quando você decide escutar a voz de Deus, você se torna obediente àquilo que o Senhor te fala, e aí você decide caminhar em direção ao que o Senhor te direciona. Uma outra questão que nós aprendemos para viver vida na vida é viver propositalmente e preparados para os encontros onde nós menos esperamos. Se encontra em Atos 8, 27. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro
do profeta Isaías. Para vivermos vida na vida, irmãos, nós precisamos viver propositalmente. O que é isso, Orlando, viver propositalmente? Até anotei aqui, até já falei uma vez isso, sobre viver nas jesucidências da vida. É entender que nós precisamos viver propositalmente aonde nós estamos. É com propósito. Como assim? É viver a nossa vida com propósitos reais. É por onde eu andar, eu estar com os olhos atentos. Porque sabe aquele dia que você está tão estressado com a rotina, que você não aproveita as oportunidades que Deus te dá? Sabe aqueles momentos onde você tem a oportunidade de ser instrumento de Deus na vida de alguém, mas a rotina te engoliu, e você olha tanto para a sua rotina, que você deixa de exercer vida na vida de alguém? Nós olhamos para Filipe, ele saiu de onde ele estava e foi para um lugar deserto. E ali ele encontrou um etíope. Não foi uma galera etíope, foi um. E o olhar atento dele fez com que ele fosse até o etíope. Se nós não estivermos muito atentos e vivendo propositalmente, nós vamos perder oportunidades na nossa vida, irmãos. Sabe a ideia, quando a palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Quem é o seu próximo, irmão? Quem é o seu próximo? É quem está próximo de você. Nós por vezes falamos assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas por que não amo quem está do meu lado, quem caminha comigo, quem é vida na vida comigo? Sabe, nós precisamos, irmãos, viver propositalmente. E o propositalmente é viver aonde estivermos. Porque por vezes nós nos tornamos bajuladores de alguém que pode favorecer a gente. Pô, o cara tem um cargo diferente, deixa eu falar com ele aqui para ganhar uma ideia com ele aqui, para conversar com ele, para eu ganhar uma oportunidade. Mas aí passa uma pessoa da faxina, ou passa alguém que não tem um cargo diferenciado, isso vale para qualquer área. Você desdenha dessa pessoa. Custa olhar com propósitos para todos, porque ninguém é maior do que ninguém. Sabe, ninguém é superior a ninguém, não é um cargo que te define. Sabe, aquelas pessoas que são papagaio de político, que tudo que político fala é o político, sabe, mas aí veio alguém que está precisando de ajuda, mas eu não estendo a mão. Eu entro num ônibus, e antes de passar pela catraca, eu acho que aquele cara que está atrás de um volante é um manequim, porque eu passo por ele como se eu fosse, eu sou tão rico que eu estou aqui, eu nem vou te cumprimentar, sabe? Não é isso, é nós entendermos os propósitos que temos. Ou, sexta-feira, nós tivemos o evangelismo a moradores de rua, e esse evangelismo foi diferenciado porque nós estávamos em um grupo legal de pessoas, e uma das coisas que nós colocamos muito bem, o Luiz colocou muito bem para a gente, a ideia de gastarmos tempo com pessoas. Porque ir entregar uma sopa para um morador de rua é legal. Bacana, é bacana a gente fazer a diferença. Entregar um hambúrguer. Ô, morador de rua, vem aqui, chega aí, ó. Olha aqui, ó. Nós estamos aqui para te entregar um hambúrguer. Sabe? Venha comer o melhor hambúrguer da igreja, PBG. Não é só entregar isso. Aí o que nós fizemos? Nós sentávamos perto uns dos outros. Eu sentei perto de um cara, irmão, sem brincadeira, eu fiquei conversando com ele mais ou menos uns 25 minutos. Eu e esse cara. E aí eu vi a irmã Alessandra conversando com o irmão lá, com um cara lá. Via a Paty conversando com uma senhorinha lá. A galera toda conversando com todo mundo. Esse cara aqui, ó, ele começou a falar para mim que eu cheguei perto dele, que ele estava com um hambúrguer. Eu falei, opa, e esse hambúrguer, tá gostoso? Aí ele, tá muito bom. Falei, eu posso orar por você? Do nada, né? A gente é meio tal assim. O hambúrguer tá gostoso, tá, então deixa eu orar por você. Aí ele fala, não, mas eu até deixo tal, mas eu não gosto muito dessas coisas. Sério, por quê? Irmãos, aí começou a conversar. Aí ele começou a falar. E aí ele falou que foi para o Rio de Janeiro, que foi para outra cidade, foi para o outro, e foi cabeleireiro e tal, e comprou o carro. Eu nem sabia onde eu estava mais naquela história. Que aí ele emendou um assunto no outro e foi embora. 25 minutos depois, obrigado por me ouvir. Você pode orar por mim agora? Sabe, foi muito legal porque ele pediu a oração no final. Por quê? Porque nós precisamos parar e ouvir quem está do nosso lado. Nós precisamos gastar o nosso tempo propositalmente. Eu sei que a rotina da vida é correria. Eu sei que nós vivemos hoje num frenesi de, meu Deus, eu preciso conquistar, eu preciso ganhar, eu preciso ter mais seguidores, eu preciso fazer isso, eu preciso investir, eu preciso comprar Bitcoin, eu preciso ficar louco, sabe? Mas nesse meio tempo todo, se nós não pararmos para viver propositalmente, nós vamos perder oportunidades de ser ministros do Senhor na vida de quem precisa. Nós vamos parar e não vamos viver um evangelho com propósitos, um evangelho que gera sentido na vida de pessoas, um evangelho onde larga tudo e vai para o meio do nada para um etíope escutar a palavra de Deus. Por quê?
Porque para vivermos vida na vida, eu preciso viver propositalmente. Você precisa viver de propósitos. De propósitos. Estou lendo um livro que a Amanda me emprestou que chama De Propósito. Nós precisamos viver a vida de propósito, irmão. É tudo ter um propósito. Ah, mas eu vou ali, vai com propósito. Ah, mas eu vou na padaria, vai com propósito. Como? Começa a orar mais. Deus, me ajuda a viver uma vida com sentido maior. Deus, não me deixa perder as oportunidades. Porque no dia que tiver a correria, e vai estar assim, a gente entende, não dá para você parar o tempo todo, mas viva com propósitos. E no dia que você não puder parar para conversar com alguém, seja aquele que simplesmente joga uma semente. Como assim? Sabe quando você para no farol e vem aquele cara, coloca o saquinho ali, fala, compra uma bala, R$2. Mesmo que você não compre, quando ele voltar, ele fala, meu amigo, que o Senhor te abençoe, que Jesus te abençoe. O Senhor continua sendo um Deus, e deixa Deus usar a sua vida, meu irmão. Sabe, ministra a vida daquele cara, que talvez aquele cara está num dia dos piores da vida dele. Quantas pessoas passam pela gente? Quantas pessoas? Tem um jovem aqui dessa igreja que já compartilhou um testemunho pra gente, que um dia ele foi pro metrô, e ele foi pro metrô, ele estava esperando o metrô passar para ele se jogar diante do metrô. Sabe, tem pessoas que estão diante de nós, que precisam ouvir assim, ei, meu amigo, não desista. E eu digo para você essa noite, não desista, meu irmão. Não desista, viva propositalmente. Quando a vida não fizer mais sentido, viva com propósitos mesmo assim. Viva uma vida que vale a pena. Uma terceira situação que nós precisamos aprender para viver uma vida na vida, é amar e conhecer a palavra de Deus. Se encontra em Atos 8:35. Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Vivemos uma época um pouco complicada, onde falamos muito que Jesus é um cara legal. Eu gosto. Concordo, Jesus é um cara legal? Jesus é um cara legal, sim ou não, irmãos? Para 3 pessoas é legal, para os outros eu já não sei. Mas Jesus é um cara legal, irmão, sim ou não? Sim, está errado. Mas nós vivemos, parece uma época hoje, onde Jesus é o cara legal. Onde eu continuo vivendo um evangelho sem conhecer a Escritura. Quantas pessoas, irmãos, estão há anos dentro da igreja e nunca leram essa Bíblia toda? Como é que a gente diz que eu amo ao Senhor e eu não debruço tempo sobre a palavra do Senhor? É muito fácil falar, eu amo a Bíblia, porque eu deixo a Bíblia aberta no Salmo 91, e nenhuma praga atingirá a minha casa, porque eu estou guardado pela palavra de Deus. Se liga, meu irmão, isso aí é simpatia gospel, irmão. Sabe, isso aqui não muda a tua história, isso aqui é só um livro. Mas quando esse livro é mastigado por mim, isso vai gerando sentido na minha vida. Nós vivemos uma das épocas onde nós não temos conhecimento bíblico, irmãos. Nós vivemos amando a Jesus. Nossa, Jesus é muito legal. Aquele culto foi muito doido. O que adianta ter um culto doido se a nossa vida não for maluca em santidade? O que adianta ter um culto pirotécnico? Se eu não vivo o amor pela palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser o norte diariamente do meu coração. Aqui é uma pergunta, mas mais uma pergunta retórica para você pensar. De coração, irmãos, você tem lido isso aqui durante a sua semana? Responda para você. Responda para você, ou você tem pego essa palavra e deixado no porta-luva do carro, e no domingo você chega, põe ela debaixo do braço, entra aqui, graça e paz da parte de Jesus. Irmão, isso não muda a tua história. A palavra de Deus, ela precisa ser mastigada pela gente. Nós olhamos para o Filipe, ele dominava a palavra de Deus, ele amava a palavra de Deus. Naquele momento onde ele foi pregar para o etíope, imagina, irmãos, imagina aquela carroça, imagina aqui, tem um etíope na carroça. Aí o etíope está lendo lá, imagina a cara de alguém que não sabe, não está entendendo nada, assim, ó. Sabe, aí a Bíblia diz que o Espírito fala a Filipe para que ele vá perto da carruagem. E aí então o Filipe chega perto da carruagem e aquele cara está assim. Aí Filipe então pergunta, e aí, você está entendendo o que lê? Olha a resposta do cara, ele estava muito bravo já. Porque tem horas que a gente vai ler a Bíblia, imagina você, acabou de pegar a Bíblia, você pega lá, e Arão gerou Rabsat, e Rabsat gerou certo. E aí vai aquele gerou, e meu Deus, o que quer dizer isso? Eu não entendi nada. Aí você abre bem em Levítico, Deus, eu vou começar a ler a palavra. Você abre em Levítico, e o que quer dizer? E a púrpura da casa era azul. Meu Deus, e agora? Aí aquele cara lendo ali, Filipe chega do lado dele e vê ele olhando e pergunta, entendes o que lês? E aí então, aquele, como que eu posso entender? Se não tem ninguém para me explicar. Ele estava bravo, irmãos. Sabe quando você começa a ler e não entende?
Mas Filipe, ele entendia da palavra de Deus. Filipe, ele amava a palavra de Deus, porque amar a palavra de Deus é buscar conhecer a palavra de Deus dia e noite. É amar a palavra de Deus e se debruçar sobre a palavra de Deus. É você mastigar a palavra de Deus. É você ser exortado pela palavra de Deus. É você buscar santidade na palavra de Deus. É você falar: Deus, eu renuncio a minha vida, porque a tua palavra diz isso. A minha carne quer muito isso, mas a palavra de Deus diz isso. É abrir mão de quem nós somos. É carregar a cruz. Então Filipe começa a ministrar aquele homem. Por quê? Porque se nós quisermos viver um evangelho vida na vida, nós precisamos amar e conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos amar e conhecer esse Deus da palavra. A palavra de Deus não é um conto de fadas. A palavra de Deus é um conto real. É uma história real. É uma vida real. Mas por vezes, por não caminharmos em vida na vida com a palavra de Deus, não sermos ministrados pela palavra de Deus, vivemos a vida de qualquer forma. Vivemos a vida sem compromisso. Vivemos a vida ao Deus dará. E ao Deus dará não é o Deus da palavra. É o Deus que nós mesmos criamos. Então, se eu quero ser instrumento de Deus na vida de pessoas e gastar a minha vida em outras vidas, eu preciso amar a palavra de Deus. Eu preciso fazer com que ela direcione a minha vida, direcione a minha história. Porque do contrário, eu vou passar a jornada da minha vida de uma forma tão vazia, tão despropositada, tão sem propósito. Porque eu falo muito sobre ela, mas eu não amo ela de verdade. Não tem como eu dizer que eu amo tanto uma palavra de Deus. Não tem como eu dizer tanto que eu amo a Deus, mas eu não debruço tempo sobre esse Deus. Imagina que você diga que ama muito a sua esposa ou a sua namorada, e a sua namorada escreve um textão para você. Tipo um textão, assim, que eu te amo, Aí você recebe aquele textão. Aí quando você recebe o textão, você faz o quê? Dá um joinha naquele textão. Você quer deixar a pessoa mal, coloca o joinha ali. Sabe? Eu gosto de simplificar, mas é para deixar claro para a gente que por vezes nós vemos esse textão maravilhoso da palavra de Deus sobre as nossas vidas, e a única coisa que eu faço é, eu dou uma curtida na palavra de Deus. E Deus não nos convida a curtir a sua palavra. Deus nos convida a viver essa palavra. E agora, para terminar, irmãos, o quarto e último ponto. Até convido já a equipe de louvor, nós teremos a ceia. A quarta situação está em Atos 8:37, que é uma pergunta para nós. E a pergunta é: você está preparado? Sabe, você está preparado para viver vida na vida? Você está preparado para gastar a sua vida em outras vidas? Você está preparado para deixar de viver aquilo que você queria, para viver a vida em outras vidas? Você está preparado para ser um irmão que vai motivar um irmãozinho quando aquele irmãozinho não souber nem o que ele está falando? Você vai ser aquele irmão ou aquela irmã que vai motivar alguém vendo que aquela pessoa está cometendo um deslize, mas meu irmão, vem para cá, puxa ele para perto de você, gasta a vida. Nós vemos o nosso Senhor Jesus habitando aqui nessa terra, tomando a forma de homem, passando as dores pela qual passamos, para chegar para nós e nos ensinar como viver uma vida com propósitos, com sentido. Jesus, ele deixou marcas para nós. E aí nós aprendemos nessa questão de você estar preparado. Atos 8:37, disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, nós precisamos ser Filipe na vida de outras pessoas. Nós precisamos ser Filipe na vida de eunucos por aí. Nós precisamos ser aqueles que vão ser o braço, que vão ser o apoio, que vão ser o ferro no ferro. Nós seremos aqueles que vamos ser instrumento de Deus para gerar vida em outras vidas. Você está preparado para isso? Eu quero te convidar a parar e pensar por um instante. Porque talvez você chegue essa noite aqui e você se sente sendo o eunuco. Você se sente sendo esse etíope. Sabe? Você se sente sendo esse cara que não entendeu ainda. Já está talvez há algum tempo com a gente, mas ainda ninguém chegou para partilhar a vida na vida. Talvez é real. Você está aqui e ninguém falou: ei meu amigo, você está comigo. Não. Talvez você se sente só. Talvez você está triste. Talvez você está cansado de tentar criar amizades, criar um relacionamento com alguém. E
E você não consegue. Orlando, eu queria tanto aprender mais das Escrituras, mas eu não sei por onde começar. Orlando, eu queria tanto aprender mais da Bíblia, mas eu não sei nem como fazer isso. E aí do outro lado tem os Filipes, que já tem tanta coisa para carregar, tem tanta coisa guardada dentro de si. Mas nós não podemos continuar em Jerusalém, meus irmãos. Nós não podemos continuar nos lugares onde nós temos uma comodidade. Não. Nós precisamos começar a sair, começar a gastar tempo em ouvir outras pessoas, começar a gastar tempo em falar com outras pessoas. Nós precisamos gastar a nossa vida, irmãos. É uma frase que eu digo muito. E se eu morrer, vocês cortem esse pedaço e colocam na minha lápide. Nós só temos uma vida para viver. Que nós vivamos ela para o autor da vida. Nós só temos essa vida para viver, irmãos. Que nós vivamos ela para o autor da vida. Sabe, amanhã, sua segunda-feira pode ser incrível. Mas não incrível porque você recebeu uma promoção ou porque uma porta de emprego se abriu, e pode abrir. Nós cremos em um Deus que não cessou. E se você por acaso é um cessacionista, eu não acredito que Deus continua operando, está tudo bem. Mas nós cremos em um Deus que continua operando milagres, maravilha, restaurando casamentos, restaurando histórias. Nós cremos em um Deus extraordinário. Nós cremos no Deus Emanuel, que é o Deus conosco. Mas independente das situações, nós continuamos crendo nesse Deus. E talvez você tenha lutado para que Deus te lapide, para que Deus te trate, para que Deus traga pessoas para que caminhem a jornada com você. Porque a jornada cristã, irmãos, sozinho é muito difícil. Sozinho é quase impossível. E nós vemos, infelizmente, pessoas dentro da igreja que não trazem pessoas para perto. Mas nós vemos aí fora uma galera o tempo inteiro assim, ei, vem com a gente, vem com a gente, dá um trago aqui, bebe essa aqui, faz isso aqui, vai aqui. E por que nós, como igreja de Jesus, não gastamos a nossa vida com alguém? Por que nós não gastamos o nosso tempo com pessoas? Por que nós não pegamos esse WhatsApp miserável, que por vezes mata o nosso tempo, esse Instagram, que rolamos a tela o dia inteiro, e ao invés de rolar a tela para curtir coisas dos outros, não gastamos a nossa vida para cuidar de pessoas? Por que nós não gastamos a nossa vida para amar pessoas? Porque nós precisamos buscar ao Senhor enquanto há tempo. Vamos orar? Feche seus olhos no seu lugar. Quero orar com você nesse instante. Já vamos entrar para a ceia. Mas antes de orar, eu quero te perguntar. Talvez você está aqui essa noite e você não tem conseguido criar vínculo, você não tem conseguido pertencer, você não sabe nem o que você está fazendo aqui. Talvez você se sinta um eunuco, você se sinta um etíope. Mas no seu lugar, onde você está? No seu lugar, onde você está? Eu quero te perguntar, eu não vou te chamar aqui na frente não. Mas quando nós confessamos em público algumas coisas começam a mudar nas nossas vidas, sabe? Algumas coisas começam a mudar, oportunidades começam a chegar, Filipes vão chegar na tua história. Então, não se fecha para aquilo que o Senhor pode fazer na tua história. Se você essa noite se encontra assim, feche seus olhos e fala com Jesus. Se você se encontra assim essa noite, falando, Deus, eu sou um Filipe talvez, mas eu não tenho gastado a minha vida como deveria. Senhor, eu sou um etíope, mas eu não tenho conseguido pessoas que me ensinem a palavra. Faz o sinal com a sua mão no seu lugar, para a gente orar por você, para a gente clamar amém, para a gente orar por você, para a gente pedir ao Senhor, sabe? Amém, amém. Sabe, o Senhor se faz presente aqui. Não é só um Deus com que a gente canta, não. É um Deus real. É um Deus que nos convida a uma vida com propósitos. Amém, amém. Mas alguém fala, Senhor, eu preciso, amém. Senhor, eu preciso estar contigo. Eu preciso ser ministrado pelo Senhor. Eu preciso receber a tua palavra. Eu preciso de amigos que me ajudem, sabe? Quantas vezes o desespero deve bater aí, porque você não tem um amigo na jornada. O Senhor é um Deus especialista em recomeços. É um Deus que traz amigos. É um Deus que faz o solitário habitar em família. O nosso Deus continua sendo um Deus extraordinário. É o Deus maravilhoso. Amém. O conselheiro. Que nós possamos ser esses instrumentos de Deus. Fica de pé no seu lugar. Quero orar com você. E os irmãos vão sair para distribuir a ceia, mas eu quero orar contigo. Fica de pé no seu lugar. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa noite, Senhor.
Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Obrigado porque o Senhor nos convida a viver vida na vida de outras pessoas. Nos ajuda, Senhor, a gastarmos as nossas vidas, a investirmos o nosso tempo, a queimarmos quem nós somos por amor de outras pessoas, Pai. Nos ajuda a escutar e estarmos atentos à Tua voz. Nos ajuda a estarmos atentos à Tua voz para irmos para onde o Senhor nos mandar ir. Que nós não questionemos, que nós não paremos, mas que nós avancemos no Senhor. Que nós possamos viver propositalmente, Senhor. Essa reunião daqui a pouco acaba, mas de coração, Jesus, que o nosso culto nunca se encerre. Nós estamos ansiosos pela Tua volta, Jesus. Maranata, vem. Vem nos encontrar, vem essa noite. Encontre a gente, Senhor. Mas se não for hoje, que o dia que formos viver amanhã, ou daqui a pouco, possamos viver propositalmente, gastando a nossa vida em outras vidas, Senhor. Nesse momento, papai, nós celebraremos a ceia, celebraremos esse tempo a qual o Senhor tem nos presenteado, de fazer parte dessa comunhão, dessa mesa, dessa família. Então, Deus, nos dá esse privilégio. Trabalhe os nossos corações, toque em nossas vidas, toque em nossas emoções, para que a gente gaste tudo o que temos diante do Senhor, Pai. Obrigado por tudo. Nós te louvamos, nós te agradecemos e te engrandecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.